Boa noite a todos. Que bom que temos esse culto na qual o nome de Deus tem sido exaltado e também nós temos sido abençoados. Sem dúvida, já toda essa direção desse culto, as músicas têm falado ao nosso coração e agora esperamos continuar na sintonia com Deus e que Ele também possa falar para o nosso coração. E para ilustrar o tema nessa noite, eu gostaria de usar um exemplo bastante, como se diz assim, bastante conhecido por todos nós, que do Brasil é o país do futebol, né? Então a gente ouve bastante e sabe bastante também. Tem muitos que acham que sabem bastante, né? Muitos de nós gostamos de futebol, né? Todos nós, ou não todos, mas muitos gostam de futebol. Alguns gostam de jogar futebol, que eles fazem aqui no Centro Retiro, segunda noite, sempre tem jogo de futebol, e sábado à tarde, os jovens, e enfim, sempre dá um jogo bastante bom de assistir. Às vezes dá dor nos olhos assistir, mas a gente tem que dar ânimo pessoal, e o que vale é a intenção, como se diz. Muitos gostam de jogar, outros gostam de assistir e outros gostam de dar palpite. Todos nós, ou todos que gostam de futebol, são treinadores. Todos os que gostam de futebol são melhores jogadores que aqueles que estão jogando. E sem dúvida vocês muitas vezes devem ter se encontrado assistindo o jogo e dizendo: mas como o cara foi chutar assim? Como ele foi fazer algo assim? E sem dúvida, acho que se você teria que fazer isso, também ia dar realmente, talvez ia fazer, como se diz, bem bonito, ou não sei. Entre argentinos e brasileiros existe uma grande rivalidade. O pessoal gosta de tudo entre os dois países, mas quando chega o tema de futebol, aí a coisa, o amor de Cristo tem que prevalecer, porque aí é difícil, Aí fica uma situação complicada, e às vezes nos encontros, todo o tempo de louvor e a brincadeira, tudo bem, mas quando chega o momento do futebol, aí os pastores têm que chegar na calma, e porque realmente o pessoal pega com tudo. Mas isso faz parte da nossa cultura. É o esporte mais popular do Brasil e um dos esportes mais populares do mundo todo. Ele envolve uma grande quantidade de pessoas e envolve também uma grande quantidade de dinheiro através dos negócios, através desse esporte. Realmente tem em circulação milhões e bilhões de dólares. Se você assiste a notícia um pouquinho e vê, agora no início do ano tem os clubes adquirem esse jogador e aquele outro, e escuta os valores, o zero quase não consegue acompanhar de tanto o que isso circula. Então é um esporte muito popular. Mas para nós entendermos um pouquinho, o regulamento deste jogo diz que para ter um jogo oficial tem que haver 2 times de 11 jogadores de cada lado. Dois times de 11 jogadores. E o vencedor é aquele que fizer mais gol que o outro. Para que haja um vencedor, sempre um time tem que fazer mais gol que o outro time. Geralmente os jogos, não geralmente, mas o jogo tem a sua duração de 90 minutos. E tem torneios, alguns torneios, que tem que ter um vencedor, porque em 90 minutos pode sair um empate. Então tem que haver um vencedor. Em muitos torneios, então quando o jogo chega no empate, então eles jogam um acréscimo de 2 etapas de 15 minutos cada parte. Então, além dos 90 minutos, se não houver um vencedor, então tem ainda mais 30 minutos, 15 e 15, para que se possa encontrar um vencedor. Este acréscimo é denominado ou é chamado de prorrogação. Este acréscimo é chamado de prorrogação. É mais uma oportunidade que o torneio, que o regulamento está dando aos times, aos jogadores, para que eles, nesses 30 minutos de prorrogação, que eles possam alcançar a vitória.
e aqueles que conseguem a vitória nesses 30 minutos saem festejando, e aqueles que perdem saem tão frustrados porque dizem: puxa, mas faltou tão pouco. É mais uma oportunidade para se esforçar e para poder realmente alcançar a vitória. Todo ano, ou todo início de um ano, eu vejo como uma oportunidade que Deus nos está dando. Todo novo ano é como que uma prorrogação no jogo da nossa vida, para que nós, nessa prorrogação, nesse novo ano, nesse mais um ano que Deus nos está dando, nós possamos ser melhores jogadores e possamos realmente alcançar a vitória e possamos ser vencedores. É mais uma oportunidade que Deus nos está dando, uma prorrogação. Então, no início desse ano, eu gosto sempre do início do ano, poder olhar para todo o ano que temos pela frente e ver todo esse ano que Deus nos está dando como um caminho pelo qual vamos ter que percorrer, e que nós, nesse novo ano, realmente possamos entender que é uma prorrogação que Deus nos está dando, mas não uma prorrogação para qualquer coisa, mas uma prorrogação para que nós possamos ser mais produtivos, para que possamos ser e fazer o que Deus deseja que nós sejamos e façamos. Isso é o que nós queremos trazer nessa noite. E para isso, gostaria que vocês abram sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, vamos a ficar em todo esse capítulo, nessa mensagem, ilustrando um pouquinho para o que Deus nos está chamando, para o que Deus nos está dando uma prórroga, uma prorrogação no tempo oficial, no tempo regulamentar. Deus nos está dando uma oportunidade mais. Vamos ler o versículo 6 em diante, onde diz o seguinte: então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano. Dá uma prorrogação. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Esse texto, esta parábola, esta história que Jesus contou, Ele contou para mostrar-nos uma grande verdade, ou para revelar-nos uma verdade muito preciosa. Ele diz que nós temos uma oportunidade mais para sermos produtivos. Havia um homem que havia plantado uma figueira, uma planta, e ele queria encontrar frutos. E todo ano, cada tanto, ele ia e não encontrava nenhum fruto. E já tinha passado 3 anos, até que ele desistiu e disse: chega, para mim alcança. Cada vez que vou, para que existe essa árvore? Está atrapalhando, tirando força, energia. Vamos atirar aqui. Aí o que cuidava disse: não, dá mais uma oportunidade. Vamos dar uma prórroga, uma prorrogação. Vamos fazer uma prorrogação, um acréscimo, alguns minutos a mais, para que ela possa dar os frutos. Vamos adubar, vamos investir, vamos a cuidar dela. E vamos a esperar que dê fruto. Se dar fruto, muito bem. Se não, vamos a cortar. Esta história realmente nos mostra que nós temos uma prórroga, uma prorrogação Deus nos está dando, para que nós possamos dar frutos, para que possamos dar frutos. E que significa dar frutos? Que significa dar frutos? Frutos, eu penso que significa novas almas para Jesus. Como igreja e como cristãos, Deus nos está dando uma prorrogação
para sermos produtivos, para produzirmos mais almas para Jesus, para que mais pessoas possam chegar a conhecer a Jesus e possam poder ser parte da grande família que Deus nos está dando no seu reino. Mas como fazer isso? Como nós podemos fazer isso? O texto de Lucas nos dá alguma resposta que eu gostaria de compartilhar. Para ser produtivos, temos que reconhecer, em primeiro lugar, temos que reconhecer que não somos melhores que os pecadores, que não somos melhores que os de fora, que não somos melhores que aqueles que não andam com Deus ou que não vão a nenhuma igreja ou que não querem saber nada de Deus. Não somos muito melhores que Ele. Para entender isso, encontramos no texto de Lucas também, capítulo 13, os primeiros versículos, conta um episódio que não era muito comum, não é muito conhecido para nós, mas que era conhecido para o povo que estava ouvindo. Tinha acontecido 2 episódios, um através de Pilatos e outro com os galileus, que traziam um pensamento para o povo que já ouvia, que já estava ali. E diz o seguinte: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilato misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Isso era algo inaceitável, né? Misturar o sangue de galileus, de pessoas com sacrifícios de animais que apresentavam pela remissão de pecados, ou enfim, ou pela gratidão, seja o que for. Respondeu Jesus: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Versículo 4: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aqui encontramos 2 episódios, como eu falei, que era conhecido para o povo que estava lá ouvindo. Era comum, eles sabiam disso. E aqui Jesus nos está revelando com esta aclaração, está revelando a universalidade dos pecadores, a universalidade do pecado e suas consequências. O pessoal que ouviu isso pensava que a maioria das vítimas dos galileus que tinham sido sacrificados por Pilato e também dos galileus, esses 18 que morreram quando caiu a torre lá, eles acreditavam que essas vítimas estavam envolvidas em pecados gravíssimos. E por esse motivo, por estar envolvidos em pecados gravíssimos, é que eles sofreram esses tristes acontecimentos com a vida deles. Mas Jesus fala aqui: não tem nada a ver isso. Não significa que porque eles sofreram uma morte tão cruel, significa que era consequência de pecado, de algum pecado gravíssimo que eles tinham. A verdade é que essas coisas não aconteceram a eles porque eram mais pecadores que os outros. Essas coisas aconteceram porque é um acidente, e um acidente pode acontecer com qualquer pessoa, não somente com os pecadores. Aqui Jesus nos está querendo dizer ao povo lá, e para nós também aqui, quer dizer que nós não somos muito melhores que os que estão lá fora. Nós não somos muito melhores que o que está envolvido nas drogas, ou aquele que não consegue vencer o vício da bebida ou de qualquer outro vício. Nós não somos muito melhores que essas pessoas. Não. As tragédias podem acontecer e acontecem para todos. Jesus aproveita para nos ensinar que ninguém é melhor que ninguém. Todos, diante dos olhos de Deus, falhamos. Todos, diante dos olhos de Deus, somos pecadores. Todos nós não acertamos o alvo. Todos nós nos afastamos de Deus. A Bíblia diz que não há justo nem sequer um, porquanto todos pecaram. E esse todo envolve todos nós também.
Então, para ser produtivos, nós temos que reconhecer que não somos melhores que os outros. Não somos melhores que os outros. Temos que entender que somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Somos pecadores, salvos pela graça de Deus. E somente se nós entendermos isso, é que vamos ser capazes de poder ajudar as pessoas a poder se achegar a Deus e conhecer a Jesus e poder se entregar a Jesus. Porque nós vamos, quando reconhecemos que somos pecadores salvos pela graça de Deus, isso nos ajuda a chegar com a atitude correta com a pessoa, para a pessoa. Nos ajuda a chegar com uma atitude de humildade para a pessoa. E não com uma atitude de soberbia, com uma atitude de orgulho, como se aqui vem o ungido, aqui vem o salvo, aqui vem o santo da igreja de Deus, e etc, etc. Não, nós somos um mendigo que está levando pão para outro mendigo. Não somos melhores, não somos melhores. A primeira atitude que temos que ter é uma atitude de humildade, de reconhecimento que somos pecadores salvos pela graça de Deus e que nós merecíamos sim a condenação, mas Deus em seu amor mandou Jesus, e graças ao amor de Jesus nós somos salvos. Se nós estaríamos tão perdidos como o maior perdido pecador que existe. Por isso nos tem que ajudar a entender. Para ajudar as pessoas temos que nos colocar numa posição de humildade, reconhecer que nós somos melhor que ninguém. É de Jesus que eles precisam, tanto quanto nós precisamos de Jesus. Então, para ser produtivos, temos que reconhecer que nós somos melhores que os pecadores. Para ser produtivos, o amor deve ser nossa motivação. No versículo 10 de Lucas 13 diz: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venha para ser curado nesses dias e não no sábado. Versículo 15, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado que seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que o prendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Os judeus, os religiosos, os dirigentes da sinagoga, eles estavam realmente revoltados contra Jesus, porque eles acreditaram que Jesus estava faltando, não estava cumprindo com a lei, com os 10 mandamentos. E por isso eles recriminaram. Por quê? Porque Jesus, no dia de sábado, que era o dia do repouso, o dia que não podiam trabalhar, eles, segundo o seu entender, estava trabalhando. Mas o que Jesus fez foi ajudar a uma mulher. Ajudou uma mulher que estava possessa, que estava, como se diz assim, escrava do espírito do mal. Ajudou uma pessoa que estava realmente precisando muito da salvação, da libertação de Jesus. Mas para os religiosos, o que eles viram não foi o bem que Jesus fez. O que eles viram era que Jesus tinha falhado, segundo eles, não tinha obedecido às leis dos 10 mandamentos. Ou seja, para eles era mais importante as tradições, manter a lei, do que ajudar ou demonstrar amor para uma pessoa necessitada. E sabe que todos nós temos tradições. Esta igreja também tem. Eu tenho tradições. Você tem tradições. E o que são as tradições? É a maneira de fazer as coisas.
é o jeito que nós fazemos as coisas. Isso são as tradições. No entanto, não importa quão bons sejam essas tradições, manter as tradições não deve ser a nossa motivação. O nosso alvo, o nosso foco, não deve ser manter as tradições. O nosso alvo, o nosso foco deve ser ajudar as pessoas. Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, Ele não deu os 10 mandamentos para que eles, cuidando desses 10 mandamentos, tentando obedecer esses 10 mandamentos, deixassem de ter compaixão com aquelas pessoas. Não, era para preservá-los, para ajudá-los. Mas nunca foi a intenção de Deus que esses 10 mandamentos se convirtam ou sejam convertidos em uma ferramenta para atacar as outras pessoas, para condenar as pessoas simplesmente porque não estão obedecendo. E isso que nós temos que entender, que a nossa motivação tem que ser ajudar as pessoas. A nossa motivação tem que ser dar amor às pessoas, alcançar as pessoas, salvar as pessoas. É mais importante da maneira que nós podemos ter feito as coisas ou não. Por quê? Porque nós podemos, é importante que nós entendamos que pode ser que as pessoas não interpretem, em primeiro lugar, não entendam as nossas tradições, a nossa maneira de fazer as coisas. É provável que as pessoas nem vão para a igreja, mas nós temos que ir para elas, nós temos que ajudar a elas, nós temos que conhecê-las, temos que amá-las, temos que ajudá-las, enfim, temos que proporcionar condições para que eles possam entender a mensagem de Jesus e possam conhecer a Jesus, esse Salvador. O nosso foco principal tem a ver com a nossa motivação, amar, ajudar as pessoas. Como o pastor Isaías falou no início, na saudação, no texto bíblico de João, quando diz: novo mandamento os dou, que os ameis uns aos outros. E conhecerão que são os meus discípulos se tiver amor. Essa é a nossa motivação, o amor. Nossa motivação deve ser o amor e não a maneira como nós fizemos as coisas. Eu não estou dizendo que temos que procurar agora coisas diferentes para fazer ou fazer mudanças por atacado, enfim, etc, etc. Mas nós temos que estar dispostos a fazer o que seja necessário para alcançar as pessoas que não têm a Jesus. Libertar e salvar as pessoas deve ser a nossa motivação principal, o nosso alvo principal. Com essa motivação, nós podemos estar dispostos a fazer qualquer coisa. Para ser produtivos, devemos entender que não existimos para nós mesmos. Como membro, você não está aqui apenas para manter o funcionamento da igreja. A igreja vai seguir sendo igreja, mesmo que nós não estejamos. Porque Jesus é o cabeça. A igreja são as pessoas que são salvas, elas são a igreja. Mas nós não estamos aqui apenas para manter uma igreja. Nosso objetivo não é simplesmente ter uma igreja grande nessa cidade e, enfim, o que seja isso, dar status ou o que for. A igreja é um meio para alcançar as pessoas, para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. Não, a igreja não é para nós fazer um programa, dizer vamos lá ver o que a igreja tem para nos oferecer. Ah, tem piscina, então vou lá. Essa tá bom, lá tem piscina. Não, a igreja não é para isso. A igreja é um meio para alcançar. Sim, com a piscina também, se alcançamos, se queremos ajudar as pessoas, alcançar as pessoas, salvar as pessoas, sim, ela é um meio. E aqui Jesus utiliza duas analogias muito importantes. Versículo 18 diz: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninho em suas ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada.
A finalidade da semente da mostarda não é apenas ser uma semente. A finalidade da semente de mostarda é crescer e ser uma árvore grande que possa albergar muitas aves. Essa é a finalidade da semente. Se ela não conseguir isso, ela fracassou. Não deu certo, não funcionou. Ou seja, a finalidade da semente da mostarda não é ser só semente, senão produzir uma grande árvore. Ou seja, como igreja, existimos para alcançar as pessoas, para crescer e poder albergar muitas almas que precisam de Jesus, que precisam ser acolhidas, ajudadas, salvas, curadas, enfim, tratadas na vida, nas suas emoções, nos seus sentimentos. E outra analogia é sobre o fermento. Se você pegar o fermento e tiver que experimentar, ele não é saboroso, não é algo gostoso de experimentar. O fermento só tem funcionado quando coloca na farinha e ela influencia a farinha. Assim também nós, como igreja, não estamos aqui simplesmente para manter algo bonito, mas estamos para influenciar essa comunidade, para abençoar essa cidade e através dessa cidade abençoar outras cidades, até os confins da terra, como Jesus nos chamou. Então, o nosso propósito como igreja é ser bênção, é amar as pessoas, é salvar as pessoas, é estender os braços, alcançar as almas, para que elas possam chegar a conhecer a Jesus. Temos que procurar maneiras de tocar a vida das pessoas. A igreja de Deus não existe para nós, mas existe para alcançar aqueles que ainda não são da igreja, não são parte do corpo da igreja, de Cristo. Por isso, a igreja não é somente um lugar para ser servido, chegar e ser, mas é um lugar para ser preparado, equipado para servir. Nos clubes de serviço, nas escolas, nas faculdades, nas diferentes associações que podem existir por aí, nos clubes de serviços, nos partidos políticos, nós podemos e devemos ser o fermento, lá, trazer, influenciar a vida dessas pessoas. Devemos entender que não existimos para nós mesmos. E por último, para ser produtivos, tenha certeza de estar ligado a Jesus. Versículo 22 de Lucas diz: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Somente através de Jesus é que nós podemos entrar no reino dos céus. Somente através de Jesus, porque Ele é a porta. E somente se passamos pela porta, ou seja, se aceitamos a Jesus, se confessamos a Jesus nossos pecados e pedimos para Ele ser o nosso Salvador, nosso Senhor, então nós vamos entrar no reino, vamos entrar pela porta. Somente assim, não de outra maneira. Você já aceitou Jesus? Você já tomou uma decisão decisiva, definitiva? Já fez uma oração? Pediu perdão pelos seus pecados? Convidou a Jesus para entrar no seu coração? Somente dessa maneira você vai poder entrar no reino dos céus, vai poder ser parte do reino dos céus. Somente assim, passando pela porta. E como filho de Deus, uma vez passando pela porta, como filho de Deus, temos de nos assegurar que conhecemos a Deus, que nos relacionamos com Ele. Porque Jesus diz no versículo 26,
Muitos dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste nas nossas ruas. Mas eu participava dos cultos, eu cantava no conjunto, tocava no louvor, eu era recepcionista, eu buscava as pessoas, fazia o suco, eu isso e aquilo e tantas outras desculpas. Mas se nós não passamos pela porta, se nós não aceitamos a Jesus, não fizemos um passo decisivo de uma vez por todas, todas essas palavras não adiantarão nada. Jesus vai dizer o seguinte: não os conheço, não sei de onde são vocês, afastem-se de mim. Que terrível será ouvir isso quando tivemos a oportunidade de aceitar a Jesus. Por isso temos que verificar, temos que nos assegurar que temos passado pela porta, que temos aceito a Jesus, que temos um relacionamento com Ele, que conhecemos e Ele nos conhece. Norvi, eu sei quem Ele é. Tal irmão, eu sei, eu conheço, eu sei quem Ele é. Que terror se Ele... Norvi, não sei quem é. Já imaginam que terror será isso? Ouvir: não o conheço, afaste-te de mim. Por isso devemos conhecer a Jesus, nos relacionar com Ele, ter certeza de estar ligado a Jesus. E se estamos ligados com Jesus, então vamos produzir frutos. Eu gosto das palavras que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses. Diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que para mim era importante, eu dedicava tempo, lá estava meu coração, tudo isso eu deixei, eu perdi tudo isso, porque para mim importante é Jesus, é conhecer a Jesus, é amar a Jesus, é servir a Jesus, é me relacionar com Jesus. O resto, o que era, já não vale mais nada. Agora é Jesus. Com este novo ano, Deus está dando-nos uma prorrogação. Pode ser que a prorrogação não seja de 30 minutos. Pode durar muito tempo ainda. Não sei quanto pode durar para cada um de nós. Pode ser bem curto a prorrogação que Deus está dando para você. Mais uma oportunidade para entrar pela porta, para poder ajudar as pessoas, para ser motivado pelo amor, para conhecer a Jesus, enfim, para ser produtivos, em definitiva, para dar frutos, Que precioso seria se no final desse ano nós possamos olhar para esse ano e ver: esse ano foi produtivo, esse ano deu frutos, esse ano foi um ano bom, temos ganho almas para Cristo, eu tenho ajudado para que mais uma alma possa conhecer a Jesus. Eu gostaria que finalizar essa mensagem, e para finalizar essa mensagem vamos assistir um vídeo que espero seja de motivação para todos nós. Por favor, desliguem todas as luzes e vamos a olhar esse vídeo. Pessoas como Mateus Soares do Maranhão, que faz um trabalho de gente grande, espalhando o amor de Jesus. O que eu mais gosto é de trabalhar na igreja. Eu tenho o costume de visitar as pessoas, pergunto por que ela não está vindo para a igreja, ou então quando a pessoa não é batizada ainda, eu vou lá, convido ela para vir para a igreja. A gente termina ali a visita, cumprimenta e vai partir para outra visita. No mesmo dia eu consigo visitar umas 3 pessoas. O Mateus ele tem feito um grande trabalho aqui no distrito de Barra do Corda, aqui no bairro Piquezinho onde ele mora. E através do seu trabalho cerca de 25 pessoas já foram batizadas. Algo que nos surpreendeu muito também foi o envolvimento dele no projeto Missão Caleb. Nós fomos para uma cidade chamada Fernando Falcão, onde tínhamos uma igreja ali que já estava há 4 anos fechada. E o Mateus, desde o começo, ele sempre animado para poder participar. No princípio, a gente ficou até meio receoso dele ir, pelo fato de ser bem pequeno, bem jovem ainda. Mas quando a gente percebeu a determinação, a vontade que ele tinha,
Nós decidimos então dar essa oportunidade para ele. E no final desse trabalho, cerca de 35 pessoas foram batizadas. Às vezes eu tenho vontade de passar a noite todinha brincando. Nem dormir, passar a noite toda. Mas só que a gente sente que é um dever da gente estar na igreja. Eu sou o diretor do Departamento Infantil, Sonoplastia e Ministério Pessoal. Quando eu crescer, eu quero ser um pastor. Tudo que Deus disse para os discípulos que estivessem próximo da vinda dele, já está acontecendo nos dias de hoje. E a gente se pergunta às vezes, mas o que está faltando mesmo para Jesus voltar? E só falta pregar o evangelho no mundo inteiro. Cada pessoa que se batiza, eu sinto emoção, porque toda pessoa que entrar no céu, ela precisa ter uma coroa. E a coroa precisa ter, no mínimo, uma estrela. Ou seja, a estrela significa cada pessoa que você levou ao batismo. Então eu sinto essa emoção de saber que cada pessoa que eu levo ao batismo é uma estrelinha que está indo ali para a coroa. Quando eu subir para os céus, eu não quero subir sozinho, quero subir com todos.